Amados, hoje, 4 de junho, dia de ler os capítulos 37 a 39 de Jó. Para essa devocional, dei o seguinte título: Responde-me se for capaz. Depois de Eliú falar sobre a majestade de Deus no capítulo 37, Deus começa a falar diretamente com Jó a partir do capítulo 38 e vai até o início do capítulo 40. Eu quero destacar para essa nossa reflexão de hoje 2 pontos na fala de Deus. Primeiro ponto, no versículo 2 do capítulo 38, quando Deus inicia sua fala dizendo assim: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olhando para o contexto, Deus está se referindo a Eliú, que falara nos capítulos anteriores. Mas eu creio que essa fala de Deus pode também ser aplicada aos outros amigos de Jó, né? A Elifaz, a Bildade e a Zofar. Todos eles falaram muitas coisas para Jó, mas de acordo com Deus, sem conhecimento. E, na verdade, quando eles falaram sem conhecimento a Jó, eles estavam encobrindo, escurecendo, como diz o texto, os desígnios de Deus na vida de Jó. Primeira lição que nós podemos extrair daqui é que quando vamos falar com alguém, devemos ter muito cuidado para não escurecer os desígnios de Deus na vida dessa pessoa. Precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo para falar as palavras de Deus ao próximo, aos outros. O segundo ponto que eu quero destacar na devocional de hoje é que Deus coloca Jó contra a parede com perguntas que só temos condições de responder mediante a própria revelação de Deus. Se não fosse a revelação de Deus, não teríamos condições nenhuma de responder às perguntas que Deus fez a Jó. E Deus ainda começa pedindo para Jó se colocar no seu lugar. Ele diz ali no versículo 3 do capítulo 38, Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Quais foram essas perguntas? Nós temos elas aí no capítulo 38, 39, são várias, e eu destaquei aqui apenas 4 dessas perguntas, que já dá para nós percebermos a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento com respeito a muitas coisas. E que se não fora a graça e a misericórdia de Deus em nos revelar estas verdades, estas coisas, nós nunca saberíamos por conta própria. Ficaríamos, sim, à mercê de muitas teorias, como temos hoje. Muitas teorias correndo pelo mundo, tentando explicar algumas coisas, que na palavra de Deus temos a resposta certa. Então, por exemplo, Deus pergunta para Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Ou seja, quem foi que estabeleceu limites para o mar não invadir as cidades? Entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Há muitos mistérios ainda escondidos nos abismos
dos oceanos. O homem consegue chegar até uma determinada profundidade. A partir dali, ele não consegue mais ultrapassar. E ainda em alguns lugares, quando ele começa a chegar, a escuridão é tamanha que não dá para ver e enxergar nada. Onde está o caminho para a morada da luz? Então, estas, como outras perguntas que temos aí, dá para perceber a nossa falta de conhecimento e a nossa dependência de Deus. Então, uma segunda lição que nós tiramos da devocional de hoje é que precisamos, diante de Deus, reconhecer a sua majestade e nos colocarmos humildemente diante da sua pessoa. E quando há algumas perguntas, quando há algumas questões, Deus tem as respostas. E devemos sempre procurar em Deus as respostas para as questões da vida, para as questões que nos rodeiam. E assim receberemos dele uma palavra fiel e uma palavra verdadeira. Assim também devemos buscar na palavra de Deus sempre uma palavra amiga para dar àqueles que nos cercam, sendo amigos verdadeiros, não escurecendo os desígnios de Deus na vida dessas pessoas. Que Deus nos abençoe nesse dia e que possamos entender ou falar com entendimento as coisas relacionadas a Deus, as coisas relacionadas à vida. E somente na palavra de Deus nós vamos encontrar as respostas.